Bem-vindo ao UNG Ciência. No programa de hoje, vamos falar sobre o Second Life e seu surgimento no Brasil. O Second Life foi criado em 2003 pelo americano Philip Rosedale, segundo dados da revista Época, publicada no mês de março de 2007. Philip, um engenheiro apaixonado por realidade virtual, decide juntar suas economias e criar um mundo próprio dentro da internet. Pesquisas revelam que várias pessoas possuem cadastro nessa mídia moderna e que países da Europa e os Estados Unidos são líderes de utilização. O Second Life ele foi um ambiente desenvolvido em 2003 pela Linden Lab e ele trabalha com toda a tecnologia que já existia de games, então a gente já tem um costume, né? As pessoas que estavam acostumadas a utilizar games, elas já têm essa referência. É um ambiente virtual, onde você consegue trabalhar realizações físicas que seriam no mundo real, mas em um ambiente do computador, é um ambiente computadorizado. A proposta que teve interessante dentro do desenvolvimento do Second Life foi que era um ambiente livre, porque antes o que você tinha como experiência eram os jogos, onde você entra e tem um objetivo, todas as etapas determinadas para execução. Só que assim, no aspecto dos jogos já existia uma prática também que era a personalização dos jogos. Então o usuário ele já começava a ter acesso a personalizar os jogos, definir ferramentas para os jogos, definir estratégias para os jogos, mapas para jogos. O Second Life já surgiu com uma propriedade mais aberta de uso. O usuário ele entra num ambiente que não existe nada. E o que vai começar a existir a partir daquele ponto, ele é que cria. Ou seja, a comunidade que começa a usar esse ambiente é que criam as ações dentro do Second Life. Independente se vai ser uma ação voltada para jogos ou uma ação voltada para aprendizagem, para um meio publicitário, para comércio. Isso que foi interessante no Second Life. O Second Life já surgiu com uma propriedade mais aberta de uso. O usuário ele entra num ambiente que não existe nada. E o que vai começar a existir a partir daquele ponto, ele é que cria. Ou seja, a comunidade que começa a usar esse ambiente é que criam as ações dentro do Second Life. Independente se vai ser uma ação voltada para jogos ou uma ação voltada para aprendizagem, para um meio publicitário, para comércio. Isso que foi interessante no Second Life. Ele tem um aspecto que volta para essa área dos jogos, que é o representante da pessoa física, né, dentro do ambiente virtual, que a gente denomina na parte de tecnologia como avatar. Então o avatar é que representa a pessoa real dentro do ambiente virtual. Dentro do Second Life, o que é interessante é que a pessoa pode modelar o avatar dela de várias formas. Você pode ter um aspecto aqui, nesse caso nós temos uma reunião com várias pessoas aqui, você pode ter um aspecto mais comum, voltando para o que você tem na realidade mesmo
física, né, na nossa realidade, ou aspectos mais voltados à fantasia. Então tem usuários com asas, tem usuários com outras formas, tem usuários que buscam de repente a forma de um personagem de um filme, de quadrinhos, animais inclusive, você tem vários tipos de personagem. Então cada um representa aqui nesse ambiente uma figura diferenciada. Muitas vezes você encontra diferenciada do mundo real. As ações ficam livres também, tem um limite que não existe no físico, que é interessante, que o usuário ele pode voar. Então ele transita dentro do ambiente, tanto andando, correndo, como se fosse o da realidade, mas também ele permite o aspecto de voar. Então o usuário pode sair sobrevoando áreas para chegar a alguns locais. Esse universo ele foi criado pela Linden através de ilhas. Eles criaram ilhas, espaços virtuais para comportar um número de pessoas. Tá? Eles multiplicam essas ilhas e criam nessas ilhas espaços específicos, onde você pode comprar uma ilha, ou até mesmo que você não tenha essa ilha, mas você pode visitar essa ilha. Então, são lugares onde você pode restringir acesso, você pode liberar acesso e trabalhar com várias atividades. Tem ilhas que às vezes o pessoal pode utilizar para jogos, tem ilhas para comércio, ou ilhas mescladas com várias atividades dentro desses ambientes. Outras mídias, como Orkut e sites de entretenimento, já têm seu espaço no mercado virtual, mas no Brasil algumas empresas possuem o serviço, porém não dão muito valor devido à falta de profissionais que possam orientar a utilização. Interagir com pessoas que queiram fazer parte desse universo virtual é uma ação em que a maioria das empresas investem para que possam utilizar como mecanismo de publicidade. Com quase 9 milhões de pessoas cadastradas no mundo, essa mídia tridimensional, como é chamada, possibilita você ter uma vida virtual que não seria capaz de possuir na vida real. Ele simula em 3D tudo que você pode fazer na sua vida real. No Second Life é possível ter casa, carro, você ter um emprego, ir a um show. Então, ele simula tudo que as pessoas possam fazer na sua vida. E no Second Life também tem uma moeda específica. Então, além de todos esses benefícios que as pessoas conseguem no Second Life, há uma moeda, porque para conseguir esses benefícios você precisa comprar, nada é de graça. Então, quando o Philippe Rosedale fundou o Second Life, foi com esse intuito de que tivesse algo para chamar mais a atenção das pessoas. Então, ele fez a moeda própria, que é o Linden Dollar, que ele tem a sua cotação similar à do dólar, que varia dia a dia, seguindo a Bolsa de Valores. Então, com o Linden, as pessoas conseguem adquirir esses outros objetos. Segundo Ailton Américo da Silva, da Universidade de São Paulo, o alto índice de usuários significa o experimento do universo virtual, que reúne pessoas para se relacionar, idealizando personagens diferentes de cada um. As ferramentas de pesquisa que eu utilizei para saber mais sobre o Second Life foram estudo de caso, pesquisa teórica, né, em livros, em revistas, e também a navegação no ambiente tridimensional, além de pegar informações nos sites das empresas. Nem todas as pessoas que fazem parte do universo virtual estão a par dessa mídia moderna, que não é tão comum no Brasil, mas que pode se tornar uma realidade muito próxima. As empresas que não se habituarem com essa nova tendência ficarão fora do mercado e podem, inclusive, perder dinheiro em seus investimentos. Que as empresas pensem no usuário não como algo frio e calculista, mas
que tenham um projeto para aquela mídia, assim como temos para mídias impressas, mídias alternativas, que no caso Second Life seja visto dessa maneira, como uma mídia em potencial que tem que ter um projeto, um planejamento com começo, meio e fim. É o aspecto de custo para essa produção, então você precisa de uma equipe especializada para disponibilizar todo o espaço, toda a estrutura, porque o usuário cria. É fácil para criar para quem conhece a tecnologia, quem domina a modelagem tridimensional para o ambiente. Então, no aspecto dos custos, você precisa ter uma equipe preparada para construir esses materiais. No próximo bloco, você vai saber sobre os autores que deram origem ao Second Life. Não saia daí, voltamos já. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Veja como os autores já previam essa tendência no mundo globalizado. Pierre Levy e o Paulo Ferraz. Esses foram dois autores que auxiliaram muito na minha pesquisa, pelo fato que o Pierre Levy, ele trouxe um conteúdo sobre o que é virtual, esse ambiente que mesmo anos atrás não tinha-se essa mídia, mas ele já havia falando sobre a internet, no início dela, como as pessoas começaram a utilizar, o que poderia acontecer com essa inserção da virtualidade na vida das pessoas. E o Paulo Ferraz sobre o ambiente em si, o que é possível com o Second Life. O Brasil está no 7º lugar de utilização, comparado a outros países como Estados Unidos e países da Europa. A maioria das empresas de grande porte perceberam a importância dessa mídia e adotaram o uso tanto para interação como de divulgação de produtos. Grandes empresas ainda encontram dificuldades para manter uma marca no mercado virtual. Em 2009, a empresa que gerenciava o Second Life no Brasil, ela fechou, ela não gerencia mais esse aspecto. Então, mostra um pouquinho ainda desse não costume da relação. Não é nem um costume, no caso é o acesso à tecnologia mesmo, é uma tecnologia avançada em relação ao que é disponibilizado para a população em geral. Então, você precisa de tanto conhecer uma tecnologia, ter o hábito de utilizar uma tecnologia um pouco mais avançada, que é o aspecto tridimensional, e também o acesso à tecnologia que permite o uso desse ambiente. Então, você tem que ter computadores possantes, tem que ter o aspecto da banda larga de uso. Então, isso dificulta um pouco até o aspecto do comércio. Você não consegue criar, vender produtos se você não tem o cliente acessando aquele espaço. Mas é interessante porque você disponibiliza aquela experimentação para o usuário. Tiveram empresas, por exemplo, a Dafra, ela tinha lá o stand dela com moto. Então uma moto da Dafra estava disponível lá para o usuário utilizar, inclusive. A Audi disponibilizava carros, você poderia ter um carro da Audi ali no ambiente virtual reproduzindo aquele do real. Então você criava esses aspectos de comércio, até no caso de divulgar e comercializar no ambiente real. Uma pesquisa desse tipo que envolve mídia faz com que os resultados possam contribuir para uma mudança radical
dentro de um contexto social ou até mesmo no ramo empresarial. Grandes empresas com muitos anos no mercado estão inseridas no Second Life, só que elas não dão um valor para essa mídia. Elas acabam tendo suas ilhas, porque no Second Life, para que você tenha o seu espaço, chama-se ilhas. Então, elas têm as ilhas, só que mesmo assim elas não conseguem dar uma continuidade ao trabalho. Então, acaba não tendo um profissional para dar as informações para os usuários do Second Life, então fica a ver navios. E com isso, gera um valor negativo para a marca. Porque se eu chego a uma agência de um banco e lá não tem ninguém para me dar uma informação, isso pode trazer danos à marca. Então, é difícil entender como eles estão nessa mídia e não conseguem manter ali o seu espaço. O porquê de não dar uma atenção maior? O Second Life pode atingir um patamar muito elevado. Hoje, pessoas ganham dinheiro anunciando produtos e criando personagens dentro de um mundo virtual. Também tinha um aspecto do comércio dentro do próprio Second Life. Você tem roupas, grifes do mundo real que reproduziam no ambiente virtual aquelas marcas, aqueles modelos. Então, o usuário virtual no Second Life poderia utilizar também aquilo que ele tinha no real. Então, era um comércio que você realizava lá dentro do ambiente. Acredito que o Second Life irá permanecer principalmente nos Estados Unidos, que é onde há o maior número de usuários. No Brasil teve já a UIG cuidou da Myland, né, aqui no Brasil, só que infelizmente não tem mais. Então as empresas brasileiras que querem aderir ao Second Life, eles têm que seguir o padrão da Leiden, que é a empresa oficial lá nos Estados Unidos. O Second Life hoje é usado como uma ferramenta da mídia moderna. As empresas perceberam que poderiam aproximar clientes e produtos com resultados melhores do que se tivessem publicado na mídia convencional. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada pela mídia moderna, mas que ela vai depender muito desse desenvolvimento tecnológico, do costume no uso da tecnologia, no aprendizado também no uso, nesse aspecto da inclusão. As pessoas hoje não são acostumadas nem a trabalhar com um micro, por exemplo, nas funções comuns, quanto mais nessas mais avançadas. Então, o público ainda vai ser restrito, por isso que talvez a grande mídia não tenha utilizado ou parou de utilizar ele, por exemplo, nessas divulgações. Ele vai precisar observar mesmo esse desenvolvimento das pessoas, o acesso à tecnologia, para retomar esse uso. Pode ser que não seja num Second Life, mas num ambiente parecido, que reproduz a mesma função do Second Life. O ambiente virtual oferece ao usuário mudanças de ambientes e escolhas de objetos que a pessoa queira possuir. Eu pretendo, nos próximos anos, até o meu mestrado, continuar com essa pesquisa do Second Life, que eu quero entender mais o planejamento das empresas, que acho que foi algo que ficou faltando na minha pesquisa. Será que o Second Life pode trazer consequências na vida de uma pessoa se usada de maneira errada? É uma ferramenta, com certeza, virtual, onde pela primeira vez você pode se transformar. Então, assim, viver a fantasia e se transformar é da natureza do homem. A gente pensa no teatro, a gente pensa na televisão, a gente pensa no filme e, claro, já foram vilões também. Já se transformaram também em meios
vamos dizer, não adequados de comunicação. Então eu vejo que o Second Life é uma nova forma de expressão e de comunicação, e é interativa. Agora, como isso vai ser usado, não só pelo jovem, imagino pelo adulto também, pode ter algumas consequências, talvez não tão agradáveis. Mas sempre lembrando que causa doença, às vezes também é um remédio. Lembrando que na psicoterapia a gente trabalha, às vezes, justamente com as fantasias, né? O próprio psicodrama, você cria papéis. E esses papéis são de cura. Então, não é o fato dele estar projetando numa fantasia que isso vai desencadear uma loucura. Agora, a predisposição que já tem, qualquer outro meio vai provocar isso, não só o Second Life. O Second Life pode contribuir na formação do caráter da pessoa. Cada vez mais pessoas procuram métodos para entretenimento e novas formas de construção de uma vida moderna. Tem alguns estudos justamente vendo isso como uma ferramenta de conhecimento. Porque veja, que outra possibilidade eu tenho de simular situações. Então, ele é um excelente simulador de experiências. Existem coisas na ciência que às vezes fazemos com seres humanos e não deveríamos fazer. Alguns experimentos de laboratório que faríamos com o ser humano e não podemos fazer. O Second Life tem sido realmente uma ferramenta de simulações. Eu mesmo já conheci teses onde você entra, imagina você criar uma biblioteca virtual ou um atendimento psicológico virtual, ali você pode fazer uma experimentação sem estar colocando o outro em risco. Então, ela tem sim um prognóstico científico como ferramenta de conhecimento, de simulação e de treinamento, que não teríamos outro no campo da realidade, né? A questão é ter a consciência de que ali a gente está simulando. Várias universidades no mundo inteiro já tendo o seu sítio, né? Como se chama, na verdade, ilha, né? Que eles falam, né? A ilha virtual. No Brasil, várias universidades têm, a própria USP já tem, bibliotecas virtuais. E nós temos uma ferramenta na UNG que já é uma simulação disso. A própria metodologia online, o Moodle, ele já é um recurso que, se transformar em 3D, já vira um Second Life. Então, para o conhecimento, acho que ele vai poder dar aquilo que antes nós não podíamos trabalhar de uma forma prática. Então, há bons prognósticos na área do conhecimento. O UNG Ciência de hoje fica por aqui. Nos veremos no próximo programa. Até mais. We rock the body, come on, get down, we gon' make you freak,